Tudo bem? Boa noite. Acho que eu já estou pronto aqui para começar. Eu fiz uns esquemas na lousa para guiar a primeira parte da nossa atividade de hoje. E aí, obviamente que depois a gente avança para outros elementos complementares, tá? Recados iniciais. Curso online de HIIT, fabriciobosculo.com. Livro sobre HIIT, anelita@bol.com.br. E videoaulas sobre HIIT, vimeo.com/fabriciobosculo. Lembrando que eu acabei de fazer o post mostrando que para tendências de 2018, quanto à área do fitness, do exercício físico, treinamento intervalado de alta intensidade é a principal modalidade dentre as 20 que são tendências da área. Então, saber mais sobre esse modelo de exercício é essencial para a sua atividade cotidiana profissional, se você for um profissional de educação física. Se não, para aprender sobre o modelo de exercício é essencial que desenvolva competências relacionadas à temática. Bem, outro último recado, dia 12 de novembro, curso de intervalado de alta intensidade em Belém, com a Promover Eventos. Dia 2 de dezembro em Fortaleza, exercício físico e síndrome metabólica, com a Performance. E no dia 3 de dezembro, no Rio de Janeiro, intervalado aplicado às lutas. Nesta atividade, 1 hora de aula 100% prática, beleza? Teoria só no gogó e muita prática experimentando os modelos de esforço. Bem, quando a gente fala em exercício e a zona do Fat Max, tá aqui, Fat Max, a gente precisa ter clareza sobre alguns termos relacionados com esta informação. Cara, se você já sabe sobre esse assunto, você tem a liberdade de ficar aqui curtindo, se você aperta um concluir, encerrar, sair, que é livre, ok? Não precisa ficar enchendo o saco de quem está a fim de aprender. Pois bem, quando a gente fala de Fat Max, antes de entender sobre isso, é bastante importante que a gente compreenda 3 termos diferentes, certo? O primeiro termo é chamado de lipólise. Lipólise é a quebra do lipídio. Lipólise, normalmente, eu tenho um glicerol e eu tenho 3 ácidos graxos. Aí eu tenho um lipídio, ok? Um glicerol e 3 ácidos graxos conectados a ele. Ao fazer algum tipo de atividade ou ter uma sinalização hormonal, por exemplo, adrenalina, essa adrenalina ativa uma outra substância, a lipase hormônio sensível, e esta proteína, essa enzima no caso, vai quebrar o nosso lipídio, triglicerídeo, liberando este ácido graxo. E aí então eu tenho o que a gente chama de ácido graxo livre. Este ácido graxo livre, ele está pronto para passar por uma série de eventos químicos que vão proporcionar a possibilidade dele ser oxidado. Então, a lipólise é a quebra do triglicerídeo e a lipólise é um evento agudo, ok? É um evento agudo, imediato, que acontece na hora da atividade. Além da lipólise, que é a quebra desse ácido graxo que vira livre, então eu tenho um outro termo chamado de oxidação lipídica. A oxidação, ela acontece na mitocôndria dentro da célula. A oxidação, ela pode ser de proteína, aminoácidos especificamente, de carboidratos como a glicose, e a oxidação pode ser também de gordura, ok? De lipídios.
A oxidação lipídica, ela acontece na mitocôndria e ela é um evento também agudo. Ela é um evento momentâneo. Em contrapartida, existe um terceiro termo chamado de emagrecimento. O emagrecimento é a redução da quantidade de tecido adiposo corporal, seja ele subcutâneo ou visceral. O emagrecimento, esta redução do tecido adiposo, é um evento diferente dos anteriores, é um evento crônico, ok? Não é porque eu estou aumentando a minha lipólise de modo agudo, ou porque eu estou fazendo oxidação lipídica de modo agudo, que necessariamente haverá emagrecimento de modo crônico. É bastante importante que a gente entenda que emagrecimento é um processo fisiológico que demora algum tempo para acontecer. Bem, quando a gente fala de oxidação, eu já disse que pode ter oxidação de aminoácidos, de carboidratos e de gorduras. Esta oxidação, ela pode ser estimada a partir de trocas gasosas. Então a gente coloca uma máscara no indivíduo. Essa máscara é conectada a um equipamento, um analisador de gases, e a gente vê o quanto o indivíduo expele de CO2 e o quanto ele puxa de O2. Então, o HAIR, a razão de troca gasosa, é a expressão do CO2, o volume do CO2, dividido pelo volume do O2. Isto aí é o HAIR, ok? O quanto eu jogo para fora de CO2 e o quanto eu puxo de O2. A divisão do quanto eu jogo de CO2 por quanto eu puxo de O2 me dá a razão de trocas gasosas. E aí, quando esta razão é próxima de 1, a gente tem o que chamamos de oxidação de carboidrato. Quando esta razão das trocas é próxima de 0,7, a gente tem oxidação de lipídio. Então, eu posso ficar monitorando durante toda a atividade, desde que haja um analisador de gases, a razão destas trocas gasosas e identificar, de acordo com a intensidade que a pessoa se exercita, que é o nosso foco hoje, se ela está oxidando mais lipídio ou se ela está oxidando mais carboidrato. E da onde sai esse HAIR para a gente terminar a primeira parte da nossa aula, ok? Este HAIR, ele vem de uma equação muito simples. Eu tenho carbono, hidrogênio, oxigênio. Esta primeira molécula em vermelha é a molécula de glicose, e esta molécula de glicose, ela tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Se eu estou falando de oxidação, notem, se eu estou falando de oxidação, eu estou falando de um evento químico que acontece na presença de oxigênio, é mitocondrial, na presença de oxigênio. Quando eu inspiro, eu puxo o oxigênio, e quando eu expiro, eu exalo, né, gás carbônico, dióxido de carbono. Então, a minha mitocôndria faz o uso do oxigênio para oxidar a glicose, e aí como subprodutos existe o dióxido de carbono e a água. Ou seja, se você está querendo falar em oxidação de gordura, a tua gordura ela sai com uma quantidade ínfima pelo suor, uma quantidade mínima pela urina. A maior parte da tua gordura oxidada sai pelo gás carbônico que você expele.
É isso aí. Nesse sentido, então, como nada se cria, tudo se transforma, se entra uma molécula, uma glicose, e eu tenho a presença de gás carbônico, e nesse sentido eu tenho a produção de CO2 e de água, notem que esta equação de cima, ela está desbalanceada, né? Eu tenho 12 oxigênios, mais 2 eu tenho aqui perto de 14 oxigênios. E aqui eu tenho 3 oxigênios. Ou seja, eu tenho que balancear esta equação para que ela fique equilibrada. Então se a gente, eu já deixei montada porque eu estou ruim com os números ultimamente, se a gente for equilibrar esta equação, a gente vai ter aqui 6. Olha que 6 bonito. Dá pra ver que é 6 aí, né? 6 molequinhas de oxigênio. E deste lado da equação, para equilibrar, a gente também vai ter 6 aqui e 6 aqui. Então esta equação está, acho que, equilibrada. Se não tiver, enfim, depois a gente refaz numa outra oportunidade. O que é importante a gente perceber nesse cenário? Que se o Her é VCO2 dividido por VO2, se eu dividir 6 do CO2, olha aqui, ó, presta atenção. Se eu dividir o V, CO2, pelo VO2, eu tenho 6 dividido por 6. Isto é igual a, excelente, 1. Ó, igual a 1. Porém, eu não oxido só a glicose, eu também oxido lipídio. O lipídio mais famoso de ser oxidado é o ácido palmítico. O ácido palmítico é C12H32O2. Essa oxidação também acontece na presença de oxigênio e aí gera gás carbônico e água. Nesta equação aqui, para que a gente tenha um balanço químico, eu preciso adicionar aqui 23 e deste lado da equação eu coloco 16 e aqui eu coloco mais 16. E neste cenário, olha que fantástico, se eu dividir 16 VCO2, ok? Se eu dividir este 16 aqui, ó, por estes 23, eu vou pegar minha calculadorinha para fazer. Se eu dividir 23, se eu dividir esses 16 por 23, eu tenho inacreditáveis, ou se vocês acharem que é inacreditável, 0,69. Ou seja, eu tenho o 0,7. Nesse sentido, a gente tem, portanto, que a oxidação de glicose gera uma razão de 6 dividido por 6 igual a 1, e a oxidação de um ácido graxo, de um lipídio, é 16 dividido por 23, ó, CO2 dividido por O2 já equilibrado, que me dá 0,69. A oxidação de lipídio acontece em 0,7. Ou seja, quando eu estou na atividade e eu estou ventilando, quando a minha quantidade de CO2 é muito próxima da quantidade de O2, ou seja, eu estou expirando muito próximo do que eu estou inspirando, eu tenho uma oxidação de carboidrato predominante. Quando eu mais inspiro do que expiro, eu vou ter menos isso do que isso. Consequentemente,
eu vou apresentar um HER, uma razão de trocas gasosas, de 0,7. E isso explica a oxidação lipídica. Portanto, é essencial que a gente observe que quando o HER está próximo de 0,7, eu estou oxidando durante o exercício predominantemente lipídio. Quando o HER está próximo de 1, eu estou oxidando predominantemente... Deixa eu ver se subiu aqui. Tá meio preguiçoso o meu Instagram. Olha um monte de gente rolando aí. Eu vou estar predominantemente oxidando lipídio. E esta é a primeira parte da nossa aula de hoje. Compreender que eu tenho 3 fenômenos diferentes: lipólise, que é a quebra do triglicerídeo em glicerol mais ácido graxo livre, é um evento agudo, que a oxidação lipídica ela é momentânea e ela é aguda, e que o emagrecimento é um evento crônico. Além disso, a oxidação ela é mitocondrial na presença de oxigênio, pode ser de aminoácido, de carboidrato ou de gordura. Quando a gente tem o HER próximo de 1, eu estou oxidando predominantemente carboidrato. Um HER próximo de 0,7, eu estou oxidando predominantemente ácidos graxos. Essa é a primeira parte para a gente começar a conversar na noite de hoje. Se você tiver interesse, por gentileza, dê um print screen aí e não se esqueça de colocar hashtag live com Fabrício. Tô de azul para homenagear meus colegas gremistas. Não gosto de futebol, mas reconheço que o Grêmio está fazendo um jogão, pelo menos no primeiro tempo. Tá afim? Faz o print screen da tela. Tiago, você está dormindo. Eu acabei de falar que HER é a razão de trocas gasosas. Está escrito aqui, ó. Vamos lá então? Vou apagar a lousa aqui e a gente continua na nossa conversa. Bom, uma série de estudos... Tiago, desculpa, eu acabei de tomar uma bronca da minha esposa porque eu falei para você prestar atenção. Uma série de estudos tem medido a quantidade de ácido graxo livre durante o esforço. Eu falei na semana passada que quando eu tenho exercícios aeróbios de intensidades leves a moderadas, acontece um aumento na quantidade de ácido graxo livre. E aí teve um povo que surtou. Então, didaticamente, eu trouxe uma impressão que gentilmente eu já fiz de trás para frente para tentar ajudar a entender o cenário. Talvez fique ruim de ver, mas eu vou marcá-la, obviamente, com caneta. E esta imagem vai deixar mais claro para a gente o que acontece com ácido graxo. Então, esta curva em cada gráfico, a gente tem aqui no de cima, a intensidade de esforço é de 25%, ok? Do VO2 máximo. Esta aqui do meio é de 65% do VO2 máximo. E essa de baixo aqui é de 85% do VO2 máximo. Olha que animal que é esse negócio. Quando a gente faz o exercício numa intensidade baixa de 25%, olha o que acontece com o ácido graxo livre. Aqui é o exercício, certo? Ó. Aqui é exercício. Olha o que acontece com o ácido graxo, ó. Ele praticamente não muda durante o exercício. Ele se mantém constante. Mas olha que legal, quando a pessoa se exercita a 65% do VO2, ó, ele começa baixo e vai aumentando. E quando acaba o exercício, ele começa a diminuir. Diferentemente, quando o nosso esforço
é a 85% do VO2 máximo, já numa intensidade mais elevada, durante o exercício, olha o que acontece com o ácido graxo. Não aumenta. Quando acaba o exercício, ele sobe e depois vai diminuindo. Ok? Então essa imagem mostra pra gente que ao se exercitar a 65% do VO2 máximo, a gente tem um aumento na liberação de ácido graxo livre, porque esse ácido graxo livre, ele vai ser oxidado. Inclusive, tem uma série de estudos mostrando que estas intensidades mais moderadas vão gerar, olha só essa imagem aqui, ó. Quando as pessoas se exercitam a 40% do VO2 máximo, eu tenho um elevado consumo de ácido graxo livre e eu tenho uma grande quantidade de triglicerídeo sendo utilizada, ó. Aqui, ó. Quando eu me exercito a 55%, eu aumento a quantidade da lipólise. Olha a quantidade de ácido graxo que eu tenho aqui disponível e de triglicerídeo. Quando eu aumento para... isso aqui é 55, para quem não está enxergando aí por causa do tamanho. E quando eu aumento para 75%, olha só como que cai a concentração de lipídio no esforço e como aumenta a quantidade de glicogênio e glicose. Olha aqui, ó, glicogênio e glicose. Ó, como aumenta. Então, em intensidades mais altas, eu tenho uma diminuição da concentração de ácido graxo, de lipídio, e um aumento da quebra do glicogênio. Essa imagem, ela é bastante observada em uma série de estudos diferentes. Ó, esse aqui é um outro trabalho que mostra outras intensidades. Por exemplo, 65% e 85%. Olha, 65% eu tenho predomínio de triglicerídeo, tá aqui, ó, de ácido graxo plasmático e pouquinho de glicose plasmática. Quando eu passo para 85, eu reduzo a quantidade de ácido graxo triglicerídeo e aumento a quantidade de glicogênio e de glicose. Intensidades mais altas, portanto, vão usar mais glicogênio e glicose, menos ácido graxo, ok? Durante o esforço. Inclusive, tem uma outra imagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, e essa é a penúltima da série, que está aqui, ó. Olha que gentileza, eu já imprimi tudo de trás para frente, hein? Então, aqui em cima, eu tenho a pessoa em atividade a 25%, e aqui embaixo, eu tenho a pessoa em atividade a 65%. Olha que massa, esse borrão branco aqui, ó, é ácido graxo livre. Ácido graxo livre. Aqui em cima é triglicerídeo muscular.
E aqui embaixo é glicogênio. E aqui embaixo é glicose. Quando eu estou, então, me exercitando muito levezinho, a 25%, uma caminhadinha suave, bem suave, olha só, eu uso meu glicogênio muscular ali porque ele dá conta de fornecer energia durante o esforço. Quando eu aumento para 65%, que eu começo a elevar a intensidade, eu acabo aumentando a contribuição dos ácidos graxos. Então, se a gente for somando essas ideias, a gente começa a observar que, por exemplo, 55% do VO2, 65% do VO2 são valores que eu tenho muita liberação de ácido graxo. Para eu ter liberação de ácido graxo, eu preciso ter quebra anteriormente de triglicerídeo. E se eu tenho quebra de triglicerídeo, eu tenho lipólise. Beleza? Então, esta é a segunda parte da nossa aula. Quem tiver a fim de fazer um print da tela com essas imagens, por favor, fique à vontade. Só não esquece de fazer hashtag live com Fabrício. Massa! Então agora a gente vai para a última parte da nossa... penúltima parte da nossa live, ok? Eu vou tirar as nossas anotações. E aí, a gente agora vai conversar sobre um estudo especificamente que mediu a oxidação, ok, de gordura e observou quais são as faixas mais frequentes que elas acontecem. É bastante importante que vocês entendam que não existe intensidade ideal para todo mundo. Existem curvas que são muito particulares de cada indivíduo. O ideal é que a pessoa faça o exercício com o espirômetro e a gente tenta encontrar qual é a faixa que ela tem a maior oxidação. Mas em estudos envolvendo uma série de pessoas, a gente pode ter uma ideia das principais faixas de intensidade associada ao VO2, à oxidação lipídica, ou pelo menos a zona do Fat Max. Um estudo publicado em 2002, e eu gosto bastante dele, e ele vai ser agora a conversa do nosso terceiro bloco, penúltimo bloco, fez uma avaliação de vários indivíduos, e no eixo Y você encontra a taxa de oxidação de gordura em gramas por minuto. Ok? Em gramas por minuto. Então eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 gramas por minuto. E no eixo X, a gente tem a intensidade. Esta intensidade, ela está apresentada quanto ao VO2 máximo, beleza? Ela está aqui numa escala de VO2. E aí, o que o grupo do Eckendrup observou? Que a zona de Fat Max mais comum para VO2 máximo, então, a zona do Fat Max para VO2 máximo acontece aproximadamente entre 55
e 75% do VO2 máximo. Só que pouca gente aqui prescreve treino com base no VO2 máximo. A maior parte das pessoas vai prescrever treino com base na frequência cardíaca máxima. E aí, quando a gente considera a frequência cardíaca máxima, a faixa que gera a maior taxa de oxidação de gordura por unidade de tempo varia de 70% a 80% da frequência cardíaca máxima. Então eu estou lá de 70% a 80% da frequência cardíaca máxima. Essa é a faixa, portanto, que a gente tem a maior taxa de oxidação de gordura por unidade de tempo. Como que a gente usa esse negócio? Vamos assumir o caso do Fabrício, por exemplo. O Fabrício, eu no caso, tenho uma frequência cardíaca máxima de 193 BPM. Ok? Esta é a minha frequência cardíaca máxima. Se eu quero 70% a 80%, 70% vão ser 193 vezes 0,7. E 80% vão ser 193 vezes 0,8. 193 vezes 0,7 dá aproximadamente 128 BPMs. E 193 vezes 0,8 dá 193 vezes 0,8 dá isso aí, ó, 154 BPMs. Ou seja, se eu quiser me exercitar na zona do Fat Max, a partir deste artigo aqui, eu vou precisar me exercitar entre 70% e 80% da minha frequência cardíaca máxima. Isso vai me dar uma faixa de atividade entre 130 e 155 BPMs, ok? Essa é a terceira parte da nossa aula. E ela é muito importante de ser entendida, só não é mais importante que a última. Por quê? A gente acaba percebendo que a zona do Fat Max é de 55% a 75% do VO2 máximo, que ela varia de 70% a 80% da frequência cardíaca máxima. Ela é muito variável, ok? Tem valores diferentes para obesos, para crianças. Isso aqui é um exemplo do que existe na literatura entre adultos. E aí, se é de 70% a 80%, a gente vai ter que, no meu caso especificamente, assumindo 193 como frequência cardíaca máxima, eu devo me exercitar entre 130 e 155 BPMs. Eu vou estar trabalhando na minha zona de maior taxa de oxidação de gordura por unidade de tempo. Isso aqui é a zona do Fat Max, ok? Se você tiver afim, agora é a hora de aplicar um print screen na tela, utilizando esta hashtag aqui, ó, Live com Fabrício. Fica à vontade. Beleza? Ótimo! Agora a gente vai para a última parte
da nossa live de hoje, para não estourar muito tempo do Instagram aqui, que a gente tem um limitezinho de tempo, né? Então, eu vou tirar esse gráfico daqui, essa figura, e aí a gente vai fazer uma reflexão bastante relevante quando a gente fala de exercício físico. E eu prometo que eu não vou demorar, ok? Para quem tiver a fim de pegar o finzinho do jogo aí, vai ficar bem tranquilo. Então, na área biológica, existe uma teoria chamada de síndrome geral da adaptação. A síndrome geral da adaptação foi estruturada por um cara chamado Ranselli, e ela basicamente indica que quando um organismo está em homeostase, ele pretende se manter em homeostase. Tem uma discussão bastante grande na literatura aí se existe homeostase, ok? Mas a gente não vai entrar nessa discussão agora, não. Então a gente tem aqui a homeostase. Vida que segue. Homeostase, o corpo em equilíbrio. Quando o meu corpo está em homeostase. Quando o meu corpo está em equilíbrio, está tudo bem. Mas o que acontece? Algumas vezes eu quero gerar algum tipo de ajuste biológico, eu preciso oferecer um estímulo externo, um agente estressor, ok? Então eu ofereço um estresse e esse estresse vai fazer com que a gente saia dessa fase de alarme e entre numa fase de recuperação. Olha só, eu tenho uma queda na homeostase, eu sofro um baque. E aí eu tenho aqui, obviamente, uma unidade de tempo. Conforme o tempo passa, o organismo tenta se recompor frente ao que foi dado de estímulo. Só que normalmente o nosso corpo ele não volta para os níveis prévios ao estresse. Ele volta em níveis ligeiramente acima dos níveis de estresse, ok? Prévios ao estresse. E este nível ligeiramente acima, que está aqui, ó, é chamado de fenômeno da supercompensação. E se nada for feito aqui, se não houver um novo estresse, se não houver aqui um novo estresse, a ideia é que o nosso organismo volte para a sua zona de conforto. Por outro lado, se eu oferecer um estresse aqui, eu vou ter, se eu ofereço um estresse aqui, eu vou ter uma nova queda e uma supercompensação. Eu ofereço um novo estresse aqui e aí vida que segue. O que acontece? Quando a gente aplica um exercício, aqui que é oxidativo e ele envolve a oxidação, a lipólise e a oxidação de gordura, eu estou estressando o tecido adiposo. Quando eu estresso, eu passo por uma fase de recuperação aqui e eventualmente eu tenho uma supercompensação subsequente. O que acontece? A gente não dá tempo para que isso aconteça
do jeito que eu estou contando nessa imagem. Mas, se o teu interesse é reduzir o percentual de gordura corporal, idealmente seria de bom tom, ou pelo menos numa lógica biológica, que houvesse um reduzido estresse ao tecido adiposo durante o esforço. Porque, como a gente viu numa imagem anterior, quando a gente não estressa o tecido adiposo durante o esforço, a 85%, intensidades mais altas, ele vai ser mobilizado depois do esforço. Então, quando os indivíduos se exercitam na zona do Fat Max, muitas vezes a gente acha que esse estímulo é o melhor modelo de esforço para o emagrecimento. E olha, há uma série de controvérsias quanto a isso. Amanhã ou depois eu vou fazer um post no Facebook com um estudo muito legal que aplicou exercício na zona do Fat Max entre obesos diabéticos. Se os caras se exercitaram na zona do Fat Max, concordam que eles deveriam emagrecer? E é surpreendente o resultado do estudo. É importante a gente saber que nem sempre estressar o tecido do ponto de vista agudo gera uma resposta crônica favorável ou de interesse. Nesse caso, se eu ficar estressando o tecido adiposo nesse momento, existem algumas evidências mostrando que há possibilidade de supercompensação, ok? E aí, obviamente, que as pessoas regulam isso aqui com uma maior quantidade de exercício, com uma menor ingesta calórica, com mais sono, enfim, menos estresse. Só que tomem cuidado, porque quanto mais a gente estressa um sistema biológico, mais ele é aperfeiçoado para supercompensar quando ele tiver tempo. É o papo do baiacu, né? Você tem um aluno que vai treinando, esteira, longa duração, para de comer, longa duração, para de comer, e aí de repente ele para de se exercitar. E aí ele ganha muito mais peso do que ele tinha anteriormente. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, ok? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado então essa live sobre Fat Max, que tenham aprendido como é a zona do Fat Max, por que ela existe e, se houver interesse, como empregá-la. Por exemplo, quando eu devo usar a zona do Fat Max no treino? Eu particularmente escolho usar a zona do Fat Max no treino quando eu quero poupar glicogênio muscular. Quando eu quero um treino que não quero que deplete muito glicogênio, eu opto por um estímulo na zona do Fat Max. Porque eu vou preservar aquele glicogênio para um outro treino, enfim. Então, espero que vocês tenham aproveitado a live de hoje, aprendido um pouco mais sobre exercício físico na zona do Fat Max, e a gente se encontra na próxima semana, beleza? Um abraço do Fabrício, e se quiser, hashtag live com Fabrício. Até a próxima!